cá, me responde o seguinte, você prefere acordar cedo todo dia, tá? Trabalhar igual um condenado, ao ponto de virar realmente a noite no serviço e fazer a mesma coisa no outro dia pelo resto da sua vida ou o fim do mundo? Bom, galera, chegou pra gente aí um anime chamado Zombie, tá? Que é um dos animes mais brabos dessa temporada. Mas realmente, vale a pena assistir? Bora conferir isso aí. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, a temática de zumbi já é bem manjada assim no mundo da ficção, tá? A gente tem aí desde Resident Evil, Left 4 Dead, Walking Dead e The Last of Us, né? Só pra exemplificar aí algumas das obras que, enfim, fazem o trabalho de transmitir o pior lado do mundo pós-apocalíptico de zumbi, né? Existem também outros exemplos de comédia, tipo Zumbilândia. Agora, óbvio que os animes também já pegaram essa onda aí do tema de zumbi, né? E o maior exemplo de todos é, de longe, High School of the Dead. Isso aí, se você não assiste, eu recomendo. Enfim, mas todos esses exemplos aí que eu dei tem algo em comum, tá? Os personagens fariam de tudo pra voltar pra vida comum, né? É lógico, né? Qualquer um gostaria de voltar pra aquela vida normal, sem zumbi nenhum. E um mundo assim, onde a família, né, e os seus amigos foram de arrasta pra cima, nada mais justo que você querer, né? Que isso nunca realmente tivesse acontecido. E o anime, galera, que a gente tá falando é o oposto disso tudo, tá bom? O protagonista, ele nunca vai querer voltar atrás. E é aqui onde fica o Zombie, que é o Bucket List of the Dead. E aposto que você já deu uma olhada aí pela internet e se deparou já com alguma cena desse anime. Talvez em algum grupo, sabe, falando sobre a censura desse anime, como ele é engraçado. Não era sangue normal e nem leitinho, sabe? Mas sim sangue colorido. Sangue arco-íris nos zumbis. Mas calma lá, tá? Calma. Vamos falar com calma sobre essa parte aí dessa obra, mas antes, não esquece, dá o like. Bom, como eu falei, galera, o anime ele tem o título de Zombie Bucket List of the Dead. E o motivo desse nome é justamente o nosso protagonista, que é um adulto que se chama Akira Tendo. Dá pra ver que o moleque ele tá no foco do nível de alegria, né? Ele tá ali absurdo de feliz. Ele entrou na empresa que sonhava trabalhar, né? Conheceu pessoas que poderiam fazer, amizades novas, né? E até se apaixonou por alguém no serviço. É aquele sinônimo de, tudo perfeito, né? Tranquilo e favorável. Mas é aí que rola aquela reviravolta, né? Obviamente. Onde o Akira ele percebe que o tratamento dos funcionários daquela empresa é uma parada deplorável, é ridículo. Trabalhando hora extra não remunerada, né? Virando madrugada, líderes que, enchem o saco da galera, é tudo ruim. O cara tava realmente na pior empresa possível. E tá aí uma parada engraçada, né? Eu vi muita gente dizendo que isso é realmente fora da realidade, que isso não aconteceria na vida real. Mas vou te falar, a parada acontece sim, tá bom? Galera, talvez não aqui no Brasil, mas lá no Japão a parada é pesadíssima. Não é nada distante aí do que a gente vê no primeiro episódio com Akira e os outros empregados daquela companhia. E isso é bem aquela situação de Mushoku Tensei. É aquela situação clássica do personagem que sofria na vida real e algo acontece e que muda tudo. No caso, Mushoku Tensei foi literalmente um isekai, né? Reencarnar em outro mundo. E em Zombie 100 rola esse apocalipse zumbi. Porém, as situações que colocaram esse personagem na trajetória do herói é algo normal, pelo menos no cotidiano japonês, mas que dá pra gente canalizar na nossa vida, sacou? O pessoal que sente raiva do trabalho, que se sente mal, sabe, com a vida, esse pessoal vai se ver muito no Akira, né? E com tudo isso acontecendo, com esse evento que altera o mundo inteiro, o apocalipse, o Akira ele fica feliz, porque ele não vai mais precisar trabalhar nunca mais. Uau! O cara não tinha tempo e nem energia pra cuidar da própria casa. E o Akira ele ficou nesse trabalho por 3 anos, galera. Ou seja, essa era a hora de realmente começar a viver, né? No fim do mundo. Que é engraçado, no fim ele começou. Enfim, eu achei uma sacada bacana isso aí. E por tudo isso, ele preparou uma lista de 100 coisas que ele sempre sonhou fazer antes de jogar no Vasco, né? Com o resto do mundo lá. E a gente vai acompanhar esses desejos do Akira durante a trajetória aí desse anime. E eu acho essa ideia irada. Então bora agora falar sobre a história do anime. E sinceramente, não é nada além do que eu falei, tá bom? Ele é bem simples, mas que envolve essa temática aí de animes que tem realmente uma origem pé no chão. Mas que aí o mundo dá um completo 180 graus. Né? Não é 360, porque senão ele ia continuar na mesma direção, então é um 180. Vocês já me viram de costas? Acho que nunca, né? Bom, enfim, galera, um mundo normal, né, que do nada dá um giro e fica completo no zumbi. Dá uma volta 180 graus. Agora vamos lá, tá fora da realidade, é pastelão. Mas quando o pessoal aplica outros pontos importantes, é aí onde a gente vai realmente na próxima parte, que é a animação.
E galera, eu vou falar uma parada, isso tá bom demais, sério, dá uma sacada nessas cenas aqui do trailer, olha só que maneiro. E o que você tá vendo aqui é a verdade nua e crua da obra, é um verdadeiro show. E eu vou comparar isso aqui com Shingeki no Kyojin, que pra mim também é aquela obra que o anime fez tudo o que o mangá fez, só que melhor. E em Zombie 100, galera, o anime ele dá de 100 a 0 no mangá. Tudo, simplesmente tudo é superior a se comparar, né, com a obra original. Desde a animação de ponta, os efeitos, as trilhas sonoras e todo esse malabarismo aí da direção, sabe, os ângulos das cenas, tudo ficou perfeito pra mim, galera. Tudo é repleto de dinâmica, sabe, de energia. Sério, ficou pica demais, gente. E é um anime que sim, é um tema bobo de apocalipse zumbi, mas o charme da obra é realmente aí a diversão. E pode apostar, galera, eu curti cada segundo desse primeiro episódio. Ah, e só uma curiosidade, o criador de Zombie 100 é o mesmo criador de Alice in Borderland, beleza? Enfim, uma obra animal pra caraca. Ou seja, galera, a obra transmite essa vibe de ter uma segurança de se manter boa, beleza? Bom, pelo menos pra mim. E pra concluir, obviamente, a gente vai falar agora sobre a grande controvérsia que você deve ter visto aí na internet, né? Sobre a censura do anime. E sim, existe censura, mas não é o que você tá pensando, beleza? Eu vou tentar explicar, é que na obra original existem algumas cenas que mostram muita pele, se é que você me entende. Bom, enfim, galera, o que decidiram realmente censurar é exatamente a nudez dos personagens, né? E faz todo sentido, porque no Japão é proibido qualquer obra com teor explícito passar na televisão. Então afetaria diretamente o número de pessoas que teriam aí acesso a esse anime. Ah, mas e aquele sangue colorido que todo mundo viu? Tá, agora deixa eu explicar sobre esse sangue. Galera, aquilo não é sangue, tá bom? É a visão do próprio personagem nesse novo mundo. Essa aí é genial, pode admitir. Bom, veja bem, o Akira ele ficou naquele buraco mental por 3 anos da vida dele. E essa ideia de nunca mais precisar voltar para aquele trabalho explorador, que é, enfim, horrível, deu um pico de adrenalina no Akira. Aquilo não é o fim do mundo de fato, sabe? Mas sim o começo da vida dele, sabe? Da vida, enfim, de alguém como ele. E pra falar a verdade, eu achei isso muito maneiro. É algo que o mangá preto e branco não conseguia adaptar com fidelidade, né? E que fez esse primeiro episódio ser infinitamente superior ao mangá. Agora vamos lá, o colorido ele ajuda a esconder o sangue? Sim, ele ajuda, tá? Então é por isso que eles usaram esses tons de cor nos zumbis? Sim, galera, é. Mas em questão visual, o anime ele acertou em cheio. Eu gostei muito. Ou seja, galera, Zombie 100, Bucket List of the Dead é uma super recomendação. Tem tudo aí pra ser um dos melhores animes da temporada. E olha que tem outras bombas chegando, tá bom? Tá pra chegar uma super leva de animes aí bizarra. E a gente vai preparar um vídeo pra eu deixar vocês atualizados nessa área. Então já comenta aqui embaixo o que você achou desse anime. Se você não assistiu, vai assistir agora. Depois vem aqui, me agradece e fala muito obrigado, velho. Enfim, clica nessa bola, se inscreve que me ajuda pra caraca. E clica no sininho também, porque quando o nosso próximo vídeo do Ei Nerd for lançado, você vai ser notificado. E eu sei que você quer isso, porque eu também quero. Enfim, falando nisso, eu te vejo lá. Um beijo e fui.